Amém? Então vamos lá abrir a nossa Bíblia aí em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. A gente vai ler do verso 1 ao verso 10. Contando aí com a ajuda das crianças para fazer silêncio. Amém? Amém. Todo mundo já achou? Ou quem não achou, não trouxe a Bíblia hoje, porque ficava difícil enxergar no escuro. Mas preste atenção no que vai falar a palavra de Deus. Naqueles dias Naqueles dias outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os discípulos responderam: Onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentassem no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graça, partiu-os e entregou aos discípulos para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes, e tendo-os despedido, entrou no barco com os seus discípulos e foi para a região da Dalmanuta. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, aqui está a Tua palavra, Deus. Deus, que o Senhor possa usar a minha vida nesse momento, meu Pai, apesar das minhas limitações e dificuldades, Pai. Que o Senhor, ó Pai, possa falar o coração dos meus irmãos, ó meu Pai. Deus, que o Senhor possa fazer com que a mente deles possam estar aqui, ó Deus querido, concentrados, ó Deus. Não deixe que nada tire a concentração, não deixe que nada distraia os meus irmãos, Pai. É essa a minha oração, é esse o nosso pedido ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Talvez você pode me perguntar, mas John Lennon, essa palavra a gente já estudou, essa palavra a gente já viu há um tempo atrás, a nossa irmã Aparecida pregando, da multiplicação dos pães e dos peixes. Você está repetindo uma palavra. Não estou repetindo uma palavra. Essa é a segunda vez que Jesus realiza o mesmo milagre para um povo diferente, tá bom? Então nós estamos certos na sequência. Essa é a segunda multiplicação. E o tema da mensagem dessa noite pode ser o pão da vida entre os gentios. Essa seria o texto, né, dessa mensagem. O pão da vida entre os gentios. John Lennon, o que é gentios? Gentios eram aqueles que não faziam parte do povo judeu. Todos aqueles que não eram parte do povo judeu, eles chamavam de gentios. Ou seja, eram aqueles que não eram crentes, eram aqueles que ainda não tinham se achegado até Deus. Esse era conhecido os gentios. E Jesus faz o milagre, realiza esse milagre no meio do povo gentio. O primeiro milagre, quando ele realiza ali pelas bandas da Galileia. A Galileia fazia parte ali do povo de Deus, de Judá, de Israel. A primeira multiplicação aconteceu lá. Essa segunda acontece no meio do povo gentio. John Lennon, para que me importa eu saber disso? De povo judeu, de povo gentio? Isso nos importa muito saber e entender, porque nós vemos que Cristo, ele veio não apenas para judeus. O plano de Jesus, o plano de Deus estava sempre em englobar todo mundo, em acolher todo mundo, em atingir todo mundo.
né? E aí nós vemos alguns capítulos anteriores, o povo judeu não querendo receber Jesus Cristo como seu Messias, como seu Salvador. E aí ele começa a caminhar e pregar o evangelho ao povo gentio, né? Que é o que nós vemos. Então, no final do capítulo 7 e no início do 8, nós vemos algo interessantíssimo acontecendo. Primeiro, os judeus rejeitam, né? Nós vemos lá os judeus rejeitando ele anteriormente, falando nas Escrituras, nós já estudamos isso. O tempo todo eles estão rejeitando Jesus e agora ele começa a caminhar para um povo gentio. É onde ele se encontra com aquela mulher Cirofenícia, que não era do povo de Judá, não era do povo judeu. Ele encontra com aquela mulher que era considerada gentia, e aquela mulher demonstra a fé que ela tinha em Jesus Cristo. A fé dela era muito maior, ela tem a fé elogiada, se lembra? Ela tem a fé elogiada por Jesus, tamanha era a fé dela. Jesus a cura a filha dela. Nós vimos Silvana na semana passada falando sobre a cura de um surdo e gago, que também era gentio. Então nós vemos Jesus caminhando em direção ao povo gentio, ao povo que não era crente, ao povo que ainda não fazia parte do povo de Israel. Nós vemos Jesus alcançando. Por isso que é interessantíssimo. Jesus ele chega com a palavra para esse povo. A palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, ela começa a atingir todos os povos, independentemente da sua língua, da sua cor, independentemente da sua nação, independentemente da sua raça. Nós vemos o Evangelho alcançando todos os cantos do mundo, todos os cantos gentios. Jesus mostra isso aqui. Ele veio para salvar, curar seus enfermos e também alimentá-los. Jesus veio para todos os povos. O judeu, como eu sempre falo, ainda acredita que Jesus ainda não veio, que o Messias que eles esperam ainda não veio. Eles acreditam nisso, mas não é verdade. Nós vemos que enquanto Jesus ele é rejeitado pelos líderes religiosos, o tempo todo nós vemos isso. Os líderes religiosos, a maioria dos líderes religiosos, John Lennon, então, lá, nenhum judeu se converteu a Jesus Cristo, nenhum fariseu se converteu a Jesus Cristo. Acredito que alguns sim, mas a grande maioria não quis. A grande maioria rejeitou a ele. A grande maioria deixou, e todo mundo via os milagres e os feitos de Jesus. Todos, tanto judeu quanto gentio, tanto o povo de Deus quanto o povo que não era de Deus, via os milagres que Jesus fazia. E sabe qual era diferente daqueles pecadores que os fariseus falavam? Sabe qual foi a diferença? É que eles olharam para Jesus e viram Jesus curando, e viram Jesus pregando, e o buscavam ansiosamente. Como você sabe disso, John Lennon? Porque nós estamos falando aqui de que Jesus está no meio do povo gentio, e nós vemos uma grande multidão no deserto ouvindo a Jesus falar. Por isso que nós vemos que eles buscavam ansiosamente. E nesse trecho, mais uma vez, encontramos a bondade de Jesus e a sua compaixão, não apenas com os judeus, mas também com os gentios. O tempo todo, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a compaixão de Jesus seguindo. A compaixão, que é o quê? Olhar para uma pessoa e sentir a dor que ela está sentindo. Olhar para uma pessoa e não deixar que ela vá para casa com aquela dor, sem que Jesus pudesse fazer alguma coisa. E essa multidão estava ali reunida, naquele momento, ouvindo Jesus Cristo. E nós vemos
grande compaixão consumindo Jesus. Aquela multidão estava ali há um bom tempo, sem comer. E Jesus estava ali pregando para essa multidão. A compaixão de Jesus é algo que salta aos nossos olhos. É uma característica que Jesus carrega com ele o tempo todo. Afinal de contas, a compaixão de Jesus por nossa vida fez ele morrer em nosso lugar. Quer maior expressão de compaixão e amor do que essa? De tomar uma condenação que era nossa. Não existe expressão de amor maior do que essa. Eu, você, talvez nós morremos pelo nosso filho, pela nossa esposa, talvez, pelo marido, talvez, pelo nosso familiar, talvez a gente morra, talvez a gente dê a nossa vida, né? Se a Maria parecesse com uma doença grave e a única solução seria talvez eu seria capaz de dar a minha vida por ela. Agora, quando se fala com uma pessoa que a gente não conhece, quantos têm coragem de dar uma vida por quem não conhece? Eu não tenho. Nossa, John Lennon, você não tem? Não tenho. E não faço. Essa é a realidade, não faço. A maioria de nós não fazemos isso. Dar uma vida por uma pessoa, ainda mais se você souber que é uma pessoa sem vergonha. Você tem coragem de dar a vida por uma pessoa sem vergonha? Nunca, nem por uma pessoa boa. Quem dirá por uma pessoa sem vergonha? Por uma pessoa que vive pecando, que vive errando, que vive fazendo coisa errada. Mas só que aí nós olhamos para Jesus e a compaixão dele faz ele doar a vida por nós. A compaixão dele faz ele ir ao povo gentio e começar a pregar a palavra da salvação, começar a pregar o evangelho, começar a pregar, olha, se arrependam, porque o fim da caminhada é morte. Nós não sabemos o que Jesus estava ensinando naquele lugar, nós não temos aqui. Nós sabemos que ele estava ali pregando. E olha que interessante. Sabe quantos dias Jesus estava ali? Lê aí no verso 2. Tendo compaixão dessa multidão, compaixão dessa multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada tem para comer. Olha só quanto tempo essa multidão está ali ouvindo a Jesus. E aí, talvez a gente venha para o culto, 1 horinha o pastor falando, eita coisa chata. Esse pastor não vai fechar a boca não para nós ir embora. Esses camaradas estavam ali ouvindo a Jesus 3 dias. E aqui não fala que tinha lanchinho para eles não. Talvez alguns levaram um lanchinho, talvez alguns levaram alguma coisa. Mas o que relata aqui é que eles estavam ali ouvindo a Jesus 3 dias. Ininterrupto. O que é ininterrupto, John? Sem parar. Acredito que parava para dormir, né? Dormia, voltava, acordava de manhã tinha palavra, tinha pregação, tinha ensino, Jesus ali falando com o povo, e o povo estava ali perseverante, o povo ali estava continuando a ouvir a Jesus falando. Eles estavam lá. É lógico que sempre na multidão tem aqueles que estavam ali curiando, tinha aqueles que estavam ali procurando saber e ver, tinha aqueles ali que queriam apenas comer o pão depois que era multiplicado, tinha uns que estavam ali querendo uma bênção, mas existia naquele meio, eu creio, que pessoas que estavam ali por Jesus, para ouvir uma mensagem de Jesus. Assim como em nossos dias. Então Jesus, se lembra aí comigo, Jesus já tinha alimentado uma multidão lá no Mar da Galileia. Agora ele alimenta essa outra multidão em território gentio, né? E isso nos mostra o amor dele.
Esse é o ponto que vemos que o sacrifício de Jesus na cruz foi por todos aqueles que confessam. Esse texto e o caminho, a missão que Jesus traça, o caminho que ele traça, mostra que ele veio para salvar a todos. Ele veio por todos. Ele veio morrer por todos. Infelizmente, alguns não recebem. Alguns não recebem essa bênção. Alguns rejeitam isso. Ele morreu por todos, mas nem todos querem. Essa é a questão. Nem todos querem ter essa troca com Jesus Cristo e está aos pés dele. Mas ele estava ali, salvando a todos, porque ele é o Senhor e Salvador daqueles que confessam a ele. O que é confessar, John Lennon? É falar: olha, Senhor, eu me arrependo da minha vida, olha, Senhor, eu quero agora viver segundo a tua vontade, eu quero caminhar no seu caminho. Isso que é confessar a ele como Senhor e Salvador, e crer, ter fé, acreditar em Cristo Jesus e o seguir no caminho. Na caminhada com Jesus, nós vemos esse povo aqui tendo uma perseverança de 3 dias, ali ouvindo a Jesus, ouvindo Jesus falar, ouvindo Jesus pregar. Perseverança, eles estavam ali porque eles queriam ouvir Jesus falar. Às vezes, quando nós olhamos nas Escrituras, os ensinos de Jesus duravam vários dias. O culto lá naquela época, vamos botar assim entre parênteses, o culto durava vários dias. E a gente não persevera nem uma horinha. Muitas das vezes a gente não consegue. Muitas vezes a gente fala: não vou para o culto hoje não vou não. Não vou ficar ouvindo não. Eu não vou sintonizar na rádio para ouvir a palavra de novo não. Eu perdi a palavra, mas não tem problema, não vou colocar lá para me ouvir não. Nós não conseguimos perseverar, nós não conseguimos continuar ouvindo a Deus, nós não conseguimos ficar um tempo sem ter alguma coisa. O que eu penso aqui, que naquele lugar tinha pessoas que levou pouca comida, ou aqueles que não levaram nada, estavam ali, sem comer às vezes, ouvindo Jesus. Esse verso também nos ensina algo sobre esperar, sobre ter perseverança. O povo estava num deserto. Deserto não é lugar bom de ficar, deserto é areia, areia, areia e areia, sol, sol, sol. Eles estavam ali no deserto, eles não estavam num lugar confortável não, numa cadeirinha confortável. Eles estavam no deserto, ouvindo Jesus falar. Esse povo mostrou ali perseverança de continuar ouvindo Jesus falar. E é apenas no 3º dia que nós vemos o milagre acontecendo. Mas o milagre aconteceu. Quem persevera vê milagre acontecendo. Quem continua clamando a Deus vê milagre acontecendo. Quem continua buscando a Deus vê milagre acontecendo. John Lennon, mas faz tempo que eu oro para uma cura, faz tempo que eu oro por minha família, faz tempo que eu faço isso, eu oro e persevero e nada acontece. Quer saber? Continue. Só vê o milagre quem persevera. Só vê o milagre acontecer aqueles que ficaram ali durante os 3 dias. A Bíblia não relata se alguns foram embora. Eu acredito que alguns foram. Eu começo a imaginar a cena, eu começo a pensar. Acredito que alguns foram, voltaram para casa. Rapaz, fechou o 1º dia. Jesus não multiplicou nada, nós estamos aqui com fome. Quer saber? Vamos embora, porque não vai dar nada aí não vai sair nada daí não. Vamos embora procurar outro lugar para ver se nós achamos um pão e um peixe para comer. Mas só viu o milagre aquele que ficou até o final. Só viu o milagre acontecer aquele que perseverou, aquele que estava ali até o final. Por isso que eu sempre falo, está orando pela sua família, não está vendo nada acontecer, continue a orar.
Continue. Uma hora o milagre vai acontecer. Está com um problema de saúde, continue a orar. Uma hora o milagre vai acontecer. John Lennon, o que você está falando é perigoso, porque se Jesus não quiser me curar, uma hora o milagre vai acontecer. E se você perseverou, mesmo que não seja nessa vida, você vai estar com Deus. E aí não vai ter mais doença. Está vendo que uma hora o milagre vai acontecer? Mas só para aqueles que perseveram, só para aqueles que continuam nos caminhos de Deus, a ouvir Jesus Cristo, a ouvir o que Ele tem para falar e a seguir a Ele. Uma hora vai acontecer, tenha fé. Se não for nessa vida, você estará com Deus nos céus. E lá não vai ter mais dor nem sofrimento. Essa é a promessa. Então uma hora vai acontecer. Ah, mas John Lennon, mas depois que passar dessa vida eu não quero mais. Então, meu amigo, o Evangelho não é para você. Porque o Evangelho diz depois dessa vida. O Evangelho diz respeito a um lugar aonde nós passaremos de estágio dessa vida para outra vida. Se nós andamos focados só nesse momento, no agora, nós somos aqueles que carecem mais de compaixão, porque nós somos miseráveis, pobres e nus. E quem espera não volta para casa de barriga vazia. A multidão esperou e voltou para casa de barriga cheia. A palavra vai falar que eles se fartaram. O que é se fartar? É comer até o bucho quase espocar. É se fartar. Já estou satisfeito, já comi o suficiente. Tá bom, me fartei. E vão-se embora com a barriguinha forrada. Encheram a barriga. Mas aqueles que foram antes, e como eu falei, a minha imaginação me deixa pensar que teve alguns que foram embora antes. E não vou falar com certeza porque eu não estava lá, mas eu penso muito assim que foi uns que foram embora. Teve uns que não perseveraram. Assim como nos dias de hoje tem pessoas que não perseveram, tem pessoas que não continuam. Ah, não está acontecendo nada na minha vida, eu vou parar porque o milagre não acontece, nada muda, não tem multiplicação na minha vida, eu vou me embora, eu vou desistir. Aqueles que perseveram não veem o milagre acontecer. E nós vemos aqui os discípulos, eles têm uma atitude de incredulidade. Como assim, John Lennon? Os discípulos, aqueles que caminhavam com Jesus, aqueles que andavam com Jesus, via tudo que Jesus fazia, eles foram incrédulos, Sabe por quê? Olha o que fala no verso 4. Os seus discípulos responderam: onde nesse lugar, aonde Jesus, nós poderíamos alguém conseguir pão suficiente para alimentar essa multidão? Jesus, aqui não tem padaria, não. Como é que nós vamos conseguir pão para alimentar essa multidão? Rapaz, algumas cenas antes, nós vemos Jesus multiplicando pão, fazendo a mesma coisa. E sobrando, se eu não me engano, da primeira vez foram 12 cestos cheios que sobrou, não foi? 12 cestos cheios que sobrou de pão. E olha só, aqueles homens agora nessa cena, eles não conseguem enxergar o que Jesus tinha feito numa cena, em episódios anteriores. O coração deles estavam tão endurecidos que eles não conseguiram enxergar o milagre que Jesus tinha feito. Episódios atrás. Meu convite para você essa noite faça uma reflexão aí da sua vida. Pensa aí um pouquinho na sua vida. Há momentos que nós esquecemos daquilo que Cristo já fez por nós. Quando parece que vem um problema na nossa vida, a gente se esquece daquilo que Jesus tinha feito. E às vezes é a mesma cena que se repete na nossa vida. E a gente acha, meu Deus do céu,
como eu vou conseguir pão nesse deserto? Ah, não tem mais jeito a minha situação. E você passou por algo semelhante no passado. É que nós não conseguimos enxergar como Deus é bondoso. Muitas das vezes nós somos ingratos. Muitas das vezes nós olhamos para trás e não conseguimos lembrar o quanto Deus cuidou da nossa vida, o quanto Ele nos livrou de acidente, o quanto Ele nos livrou da morte. Nós temos, como os discípulos, memória curta. Esquecemos fácil. Esquecemos fácil. E murmuramos. Ah, meu Deus do céu, estou nesse deserto, parece que não vai passar. Eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu estou jejuando, estou orando, mas parece que o meu sofrimento não vai passar. Eu estou nesse deserto. E aí você se esquece que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, que Deus é o Deus de misericórdia, que Deus é o Deus de compaixão. Amém, graças a Deus eu ouvi um amém. Ele é o Deus de compaixão, misericórdia, graça, amor. E muitas das vezes nós não compreendemos como Deus age. Nós focamos só nas dificuldades. Os discípulos olham para aquilo, olham para aquele deserto cheio de areia e só focam na dificuldade. Eles estavam ali com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles tinham já visto o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores multiplicando pães. E eles estão ali com falta de pão, falta de comida, e olham para o deserto, olham para aquela multidão e falam: olha, não dá para conseguir pão para alimentar essa galera toda não. Não dá. Não dá, Zé Tomás. Não dá, não tem pão para todo mundo. Os discípulos olham para aquela situação e pensam dessa maneira. Não dá, Deus, não dá. Esse mês caiu só um dinheirinho na minha conta, não vai dar. A gente pensa que não vai dar. Não vai dar porque eu estou orando há um bom tempo por minha família, pela conversão, e até agora nada, eu vou parar, eu vou me embora. Quem vai embora, quem não persevera, não vê o milagre de Deus acontecer. Quem não continua. O que é perseverar, Jonah? É continuar. Apesar do deserto, apesar do problema, é continuar. Imaginaram que Deus não tinha milagre? Imaginaram que Jesus não podia fazer o milagre? Imaginaram essas coisas. Porque as circunstâncias parecem que são mais difíceis. As circunstâncias parecem ser maior do que o nosso Deus. As circunstâncias parecem que vão nos engolir, nos vão fazer ir para outro lugar, vão nos matar as circunstâncias. Mas nós não conseguimos lembrar o quanto Deus foi fiel na nossa vida, o quanto Ele foi fiel à palavra dEle e nos guardou do mal, o quanto Ele nos livrou de acidentes e de mal. Nós não conseguimos ver isso. E aí, sabe o que acontece? Apesar dos discípulos terem esse momento de incredulidade, o milagre acontece. Alguma coisa acontece. E como eu falei com você, como eu disse para você, aqueles que perseveraram, aqueles que continuaram ali até o final, ouvindo o que Jesus tinha para falar, no final receberam o milagre. E aí eu não estou falando do milagre do pão físico, eu estou falando de algo muito mais importante, que é o pão da vida, que é o próprio Jesus que estava ali. Era Ele. E Ele mostrou que Ele era o pão que trazia a vida também para os gentios. E isso faz todo sentido para nós hoje, sabe por quê? Porque hoje nós temos contato com isso aqui, com a Bíblia. Hoje está escrito o Evangelho para a gente, hoje aqui.
porque o Evangelho, o pão da vida, chegou aos gentios. Aquele milagre daqueles pães físicos foi apenas um símbolo para mostrar que Jesus também tinha compaixão daqueles que o povo de Judá, o povo judeu, achava que eram pecadores e que não mereciam nada. Jesus aqui está mostrando, ei, chegou o pão da vida, chegou a salvação, chegou a saciação, não. Chegou. Agora eu não vou saber. Saciamento, saciação, mas chegou aquele que sacia a fome, pronto, ficou melhor, né? Aquele que sacia a fome, a sede chegou, o pão da vida chegou. O pão que a gente come e pode ter a vida eterna. John Lennon, como assim? Então, se eu comer o pão, vou ter a vida eterna? Me entenda, o pão que desceu do céu, Jesus Cristo, é através de Jesus Cristo nós temos a vida eterna. Por isso que ele fala em uma cena depois, que quem bebe da água que ele tem para dar, não tem mais sede. É da salvação que ele está falando, ele não está falando disso. O pão da vida diz respeito a isso, aquele que dá a vida. E como ele deu a vida por nós, morreu em nosso lugar, se doou. Jesus tinha poder, olha só como foi o milagre que ele realizou aqui. Ele tinha poder de fazer pão chover do céu, sim ou não? Sim, com certeza, ele é todo poderoso. Ele tinha poder de fazer assim, ó, e cair um monte de pão. Poderia, ele era poderoso, poderia ter feito aquilo, mas a maneira que ele usa para fazer o milagre é algo incrível. Ele resolveu começar o milagre a partir daquilo que eles tinham em mãos. Ele começa o milagre a partir daquilo que tinha já. Olha só, isso é algo interessante para a gente. Olha só o que ele pergunta. Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Opa, eles tinham alguma coisa ali. Jesus, ele não faz o milagre a partir do nada, apesar que dele ter poder para fazer isso, ele faz o milagre a partir daquilo que eles tinham nas mãos. O que você tem na mão? Eu tenho só minha vida, John Lennon. Eu tenho a única coisa de precioso que me restou é a vida. Então entregue sua vida para Jesus. Você tem alguma coisa nas suas mãos? Mostrando que nós não somos totalmente passivos. O que é passivo, John Lennon? Aquele que não pode fazer nada, aquele que só fica sentadinho esperando vir um milagre, vir alguma coisa, sentado esperando vir. Não é assim que acontece. Sempre existe alguma coisa para que nós podemos fazer. Até os doentes, quando são curados por Jesus, eles cooperam com alguma coisa. Como, John Lennon? Como assim? Eles falam, quero ser curado. Já está cooperando. Ele quer, porque se ele não quiser, ele não vai ser. Eu quero ser curado, está cooperando. Eu quero voltar a enxergar, está cooperando. Eu quero ouvir, Senhor. Está cooperando. Não sei naquela cena da cura do surdo e gago, como ele chegou até Jesus, mas algum sinal ele fez de que queria ser curado. Algum sinal ele mostrou para Jesus, alguma coisa ele fez. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela se movimenta até Jesus, ela faz alguma coisa. Nenhum de nós somos passivos, aqueles que ficam sentados, de braços cruzados, sem fazer nada, sem fazer um movimento
para Deus, eles não veem o milagre acontecer nas suas vidas. E milagre, eu quero que você tenha uma compreensão maior de milagre. Eu não estou falando de milagre apenas nessa terra. Eu não estou falando de milagre terreno. Eu estou falando de salvação eterna. A mensagem é pregada. O evangelho é falado. Nós decidimos se queremos ou não receber a palavra e ouvir a palavra. Nossa parcela é pequena diante da cura, mas ela mostra se realmente temos fé. Diante da cura, o que foi maior? Os 7 pães que chegaram para Jesus ou a multiplicação? O que foi maior? A multiplicação foi maior. E mostra realmente se temos fé. Senhor Jesus, parece que não vai acontecer nada na minha vida, parece que a situação não tem jeito. Mas fé. Mesmo sendo impossível, Senhor, eu tenho dinheiro aqui e tenho uma dívida. Eu quero apenas falar um testemunho para vocês rapidão. Assim, quando eu entrei para missões e me tornei missionário, eu tinha um carro lá em Friburgo. E chegou o ano do IPVA, e lá se você não andar direitinho com o IPVA, afinal de contas essa é a lei, né? Se você não andar com o IPVA direitinho, lá tem polícia direto, parando. E aí você tem o seu carro apreendido. E aí venceu, eu não tinha dinheiro, eu só tinha uma parcela, eu tinha só um pouquinho de dinheiro na mão. Falei, meu Deus do céu, e agora? E comecei a orar a Deus, falando, Deus, me ajuda, eu preciso pagar isso daí, não vai dar para eu viajar, fazer as minhas coisas, ir para um bairro, ir para outro. Na época eu dava aula de jiu-jitsu. E aí, 45 do segundo tempo, chegou o restante na minha conta que eu precisava. O milagre aconteceu. E aí eu pude glorificar a Deus. São coisas pequenas que acontecem na nossa vida, e se a gente não ficar atento, a gente deixa passar e não agradece a Deus. Mas a fé, eu tinha um pouco na minha mão, mas Deus fez o milagre. E é isso que aconteceu aqui. Os pães que eles tinham não era suficiente para alimentar. 7 pãezinhos não era suficiente para alimentar aquela multidão. Cerca de 4.000 homens, e naquela época não contavam mulheres e crianças. Se a gente somar aí a esposa e pelo menos mais 3 filhos, a conta vai lá em cima. Se fosse um povo igual o povo daqui, que tem 12 filhos, aí ó, já fez a conta ali. Em média 20.000 pessoas, 18.000 pessoas. É muita gente. Lá só contava homem, e homem come mais do que qualquer um. Era muita gente. Então alimentou. A multiplicação de Jesus ali foi algo imenso. Antes do milagre acontecer, nós vemos Jesus fazendo algo interessantíssimo. Ele dá graças, ele agradece pelo que ele tinha nas mãos. Era 7 pães só que ele tinha, mas ele agradece por aquilo que ele tinha nas mãos. E muitas das vezes nós murmuramos. Nós temos apenas um dinheirinho que não dá para pagar a conta e nós murmuramos. Ai, meu Deus do céu, eu vou viver essa vida toda, a vida toda assim, não tendo dinheiro, faltando e murmuramos. Jesus, ele pega aquele pão, ele olha para cima e agradece por aquele pão que ele tinha. Queremos ver o milagre de Deus em nossa família, em nossa casa, mas ainda murmuramos, ainda não agradecemos. A gente ora pelos nossos familiares estar na casa de Deus, mas eles vêm um dia e a gente fala, mas não aceitou Jesus ainda, e murmura. Continue a orar, agradece porque seu familiar foi aquele dia.
Agradeça. E agora, o interessantíssimo que acontece nessa cena, sabe qual é? Sabe o que acontece com o milagre? O milagre só acontece quando os discípulos, Jesus agradece aqueles pães e entrega aos discípulos para servir a multidão. E o milagre só acontece quando eles... O que eu estou fazendo? Parte o pão. Não aparece. Talvez eu, quando era criança, achava que dentro do cesto ali, e pão para o chão, pão para tudo quanto é lado. Às vezes a gente acha que o milagre foi assim. Talvez você pensou que o milagre dos pães, quando fala sobre multiplicação, foi assim, né? Começou a encher de pão aqui, encher. Não, mas é a partir do momento que eles partiam. Partiu, mais aqui. Partiu. Isso ministra algo na nossa vida. É a partir do momento em que eles partiam o pão, que tinha mais pão ainda. As bênçãos de Deus acontecem quando nós compartilhamos. Mas, Juliana, não tem nem para mim, eu vou compartilhar. Muitas vezes a gente pensa assim. Quantas vezes até com oferta, eu pensei nisso. Falei, meu Deus, eu não tenho nem para mim, eu vou ofertar para os outros? Vou nada. Mas aí quando eu ofertava, e não é barganha, não é barganha, quando nós fazemos isso de coração, aí tá, Deus conhece nosso coração. Ele sabe quando a gente faz por esperteza. Ele sabe quando a gente fala assim, eu vou dar porque é dando que se recebe. Então eu vou dar. Ele sabe do nosso coração, espertinho. Ele conhece. Se já faz assim, já está errando. Esperando receber já algo em troca. Eu vou fazer o bem porque eu vou receber o bem em troca. Então eu já faço olhando para mim, não para ele. Dividir, compartilhar. Mas o milagre só aconteceu quando aqueles discípulos começaram a repartir o pão uns com os outros. Quando a gente começa a repartir, o milagre de Deus acontece. Quando a gente começa a repartir o evangelho e anunciar a palavra, o milagre de Deus acontece. Quando a gente tem 1/4 de café só e divide, não falta. Não falta, porque enquanto tiver irmãos e irmãs que estejam dispostos a ajudar uns aos outros, não vai faltar. E aí um vai repartir aqui, aí vai ter outro que vai repartir. Mas agora quando a gente viver uma vida egoísta, aí não vai ter como. Então o milagre acontece quando os discípulos repartem. O milagre de Jesus é abundante. Os que estavam ali comem até se fartar e ainda sobra. E sabe qual é algo interessante? Na Galileia nós vemos que sobrou 12 cestos, né? Aqui sobrou 7 cestos. Mas lá, e aí eu tive estudando uma curiosidade, sabe o que é? O cesto da Galileia era pequeno. Era um cestinho que dava para levar na mão. Era um cestinho de viagem. Um jacazinho pequeno que eles levavam. Não cabia muito pão ali dentro. Agora, quando fala dos cestos dos gentios, John, como você sabe disso? Porque tem historiadores que estudaram e na palavra de Deus vai em algum momento falar sobre isso. O cesto dos gentios cabia um homem deitado. Então o cesto era maior. E ainda sobrou quantos? 7 cestos. O milagre de Deus é abundante. O milagre que Jesus fez os homens se fartarem. E homem é bicho que come. Fez os homens se fartar. E aí eu estou falando de homens e mulheres e crianças. Fizeram eles se fartar. E ainda sobraram 7 cestos cheios de pães. A vida que Deus tem para nós é uma vida abundante. A vida que Deus tem para nós é uma vida de alegria.
vida que Deus tem para nós é uma vida abundante. John Lennon, mas nessa terra eu estou sofrendo, nessa terra eu suo para comprar o meu pãozinho de cada dia. Mas a vida com Deus é uma vida abundante, não necessariamente financeiro. Não é que a partir do momento que você vem para Jesus e confessa Ele como seu Senhor e Salvador, você vai virar um milionário, um bilionário, um trilionário. Não quer dizer isso, mas quer dizer que apesar das dificuldades você vai encontrar felicidade. Porque existem muitos ricos, muitos milionários e trilionários que eles não têm felicidade. Eles não têm nem sossego para andar. Eu não estou falando que ter dinheiro é ruim, não. Servir ao dinheiro que é ruim. Tem vez que eu fico lá em casa, se eu tivesse muito dinheiro mesmo, rapaz. E aí, sabe qual é o problema? Se eu tivesse muito dinheiro mesmo, acho que eu nem estaria aqui. É aí que é o problema. Aí que é o problema. Mas a vida que Jesus tem para nós é uma vida abundante, é uma vida eterna, e é sobre isso que nós estamos falando. Não é sobre multiplicação de pão terreno, nós estamos falando de um pão da vida, de uma vida eterna, uma vida abundante, aonde nós vamos estar com Jesus Cristo, e nós não vamos ter mais dor, nem sofrimento, nem nada disso. Se a gente anda e serve a Jesus só pelo que Ele pode nos dar nessa terra, nós somos miseráveis. Porque a vida eterna diz respeito a muita coisa, há muito tempo, com Ele, nos céus. Amém? Para a gente concluir nessa noite, tenha certeza que Jesus é rico em compaixão. Ele está vendo o deserto. Ele está vendo você com fome. Entre aspas aí. Esse povo estava com fome. Estavam num deserto. Ele está vendo. Ele tem compaixão. Mas não é no primeiro dia que ele multiplica, não. Não é no segundo dia, não. Foi no terceiro. E eu não estou falando que no terceiro dia não tem nada a ver com 3. Tá bom? Estou falando sobre perseverança. Sobre continuar. Sobre acreditar. Sobre ter fé. Quando estiver diante de uma questão que parece impossível, acredite que o único capaz de fazer um milagre está com você, que é Jesus Cristo. O único que poderia multiplicar o pão naquele lugar era Jesus Cristo, e Ele estava ali. Não murmure, agradeça pelo que tem. Ah, só tem uma buquerada. Agradeça. Agradeça a Deus. Tenha em mente que Deus dará infinitamente mais do que pensamos. Deus nos dará infinitamente mais daquilo que pensamos ou o que pedimos. Terreno, John Lennon, não, meu amado, nós estamos falando de vida eterna. Nós não somos da teologia da prosperidade, de que é dinheiro, é recurso. Nós estamos falando de vida eterna. Isso é muito melhor do que ter dinheiro. Vida eterna com Deus. Amém? Amém. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós oramos ao Senhor, ó Pai, e pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor nos ajude, ó meu Pai, a ter perseverança, Pai, a continuar nos Teus caminhos, ó Deus, a continuar no Teu Evangelho, meu Pai, a continuar firme nessa caminhada, Pai. Deus nos ajude, Pai, por mais que muitas das vezes nós achamos que o deserto é grande, Pai, e nós vamos sofrer, e nós vamos perecer, Pai, nós oramos ao Senhor, nos ajude, Pai, nos ajude, Deus, a confiar e acreditar no Senhor, a agradecer e não a murmurar, Pai, a estar aos Teus pés, Pai. É essa a nossa oração, em nome santo de Jesus. Amém e amém.